em continuação ao nosso estudo sobre dons espirituais. Repetindo, não se pode estudar sobre dons sem antes conhecer o detentor e o doador desses dons, o Espírito Santo de Deus. Amém? Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 34. A partir do versículo 34. Todos encontraram? E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem? E respondendo o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo. Diga comigo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Muito bem. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu digo amém por esta palavra. Podes assentar. Há uma divergência muito grande quando se estuda sobre a pessoa do Espírito Santo e quando se associa esta pessoa à pessoa de Deus e à pessoa de Cristo. Ainda esta semana, um pastor estava pregando, ele é pentecostal, e o Marcelo foi quem me trouxe esta mensagem, e este pastor dizia que ele é contra toda glorificação ou todo culto ao Espírito Santo. Então, na concepção deste pregador, ele acha que toda glorificação é somente ao nome de Jesus, à pessoa de Jesus. Cadê o Marcelo? Não foi isso, Marcelo? Foi isso? Tá certo. Então, observe, irmãos, que esse pregador, ele é trinitariano, como todos nós somos. Nós cremos na Trindade, amém? Mas na sua ótica, ele acha errado glorificar ao Espírito Santo, cantar ao Espírito Santo, porque ele se apropriou naquela passagem que o Senhor Jesus Cristo disse. Jesus disse assim: e o Espírito Santo me glorifica. Então, na sua premissa, ele acredita que o Espírito Santo não recebe glória, mas ele induz o ser humano a glorificar a Cristo. É preciso compreender que quando Jesus, ele usa esta expressão, está falando da obra gloriosa da redenção. O Espírito Santo, quando trabalha no coração de um ser humano, quando trabalha no coração de um pecador, ele vai induzir, ele vai conduzir, ele vai dirigir, ele vai levar este coração a glorificar a Cristo. Por que glorificar a Cristo? Pela grande obra que ele realizou na cruz do Calvário. Aí o Senhor Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará. Mas quando você está cantando para Jesus, você está glorificando ao próprio Espírito Santo. Nós estudamos na lição anterior que o Espírito Santo, ele está apropriado de vários títulos, de várias nomenclaturas. Número 1, Espírito, com letra maiúscula. 2, Espírito de Deus. 3, Espírito do Senhor. 4, Espírito de Jeová. 5, Espírito de Cristo. 6, Espírito de Jesus. 7, Espírito do seu Filho. Então, se nós formos agregar
ou incorporarmos, ou dar corpo, forma corpórea, a cada título deste, ou cada nomenclatura, nós teremos no mínimo 7 pessoas distintas. Estão entendendo isso ou não? Amém? E Deus é indivisível. Nós não somos politeístas. Nós não somos pluralistas. Nós somos monoteístas. A maior dificuldade do judaísmo conceber a ideia de Jesus como Deus é porque nós colocamos Deus com 3 cabeças. Um Deus que tem 3 cabeças. E o judeu não aceita isso de jeito nenhum. O judeu, ele é monoteísta. Ele acredita num único Deus. Amém, irmãos? E o cristianismo, por crer na Trindade como nós cremos, e nós mesmos que cremos na Trindade não sabemos explicar a Trindade em seu todo, fica pairando interrogações do ar. Ninguém consegue explicar a Trindade. É um mistério de Deus, sim ou não? E é daí que o mundo islâmico, o mundo judaico, não pode conceber e nos chama de idólatras. Adoramos 3 deuses, que na verdade não são 3 deuses. É um Deus com 3 características ou 3 manifestações divinas sobre a face da terra. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, observe que quando cultuamos a Jesus Cristo, estamos cultuando ao próprio Deus Criador e estamos cultuando ao próprio Espírito Santo do Senhor. Quem concorda com esta palavra? Vocês leram comigo em Lucas 1:34, 35 em diante, que o anjo disse para Maria, ela se escandalizou e disse: como é que eu vou gerar filho se eu não conheço vontade de homem? Eu nunca me deitei com um homem, eu sou uma virgem, sou uma moça, sou uma jovem pura. E o anjo lhe disse: não se escandalize, porque o poder do Altíssimo te envolverá, e o Espírito Santo vai gerar dentro de ti um santo, e ele será o Salvador da humanidade. Aí eu pergunto a vocês: quem gerou Jesus? Quem gerou Jesus? O Espírito Santo. Então vamos para esta geração, para Hebreus, capítulo 5. Não temos aqui a autoria desta carta aos Hebreus. Alguns estudiosos diferem em sua autoria. Uns dizem que era Lucas que escreveu, outros dizem que era Paulo, e assim por diante. Mas ao certo, a carta aos Hebreus é uma incógnita, é um enigma em termos de autoria, mas ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Capítulo 5, aos Hebreus, capítulo 5. Olha, irmãos, que riqueza. Olha que coisa maravilhosa. Eu me derramo quando os céus se abrem e Deus revela essas coisas. Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, para interceder entre os homens e Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos seus pecados. Esta é a função sacerdotal. E possa compadecer-se eternamente, ou seja, eternamente. O sacerdote se compadece com amor, que foi lido nesta noite, o maior dom, a caridade, o amor. Ele se compadece com amor dos ignorantes, os errados, pois também ele mesmo, o próprio sacerdote, está rodeado de fraqueza. E é por esta causa, deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo, diga, Cristo, não se glorificou. Diga, não se glorificou.
a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Quem foi que gerou esse filho chamado Jesus dentro de Maria? E aí? Cristo não quis esta glória, não se glorificou a si mesmo, mas glorificou aquele que o gerou. Quem gerou Cristo? Quem gerou Cristo? O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Deus, que é o Espírito Santo, gerou Jesus. Jesus não tomou esta glória de ser o Salvador da humanidade, mas glorificou aquele que o gerou. Então, quando nós cantamos para o Espírito Santo, nós glorificamos ao Espírito Santo. Quando nós dizemos glória a Deus, instantaneamente, automaticamente, em outras palavras, estamos dizendo glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Quando nós cantamos uma letra que fala do Espírito Santo, de forma alguma nós estamos inferiorizando Jesus, menosprezando o ofício, o trabalho, o sacrifício dele na cruz. Não, por quê? Porque Jesus é o próprio Deus e Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo esta palavra? Agora tem uma palavra-chave aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Capítulo 5, versículo 5. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, outra passagem bíblica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o versículo 7, olha a palavra-chave, versículo 7. O qual, diga, o qual, nos dias da sua carne. Aí eu pergunto a esta classe: o que é que subtende na mente de vocês essa expressão? Os quais, no dia da sua, o qual, nos dias da sua carne. Hã? Não. Olha aí, Flaviana. Fique em pé, Flaviana. Diga aí para toda a classe. Pronto, aí. O qual, nos dias em sua carne. Diga, o verbo se fez carne. Foi Deus se transformando em gente. Deus virando homem. O qual, os dias em sua carne. O que é que aconteceu quando Deus vira homem? Quando Deus se reveste de homem, Ele não deixa a sua divindade. Continua sendo Deus, mas Ele se reveste de uma massa corpórea humana. O verbo se faz carne. Deus encarna e habita entre os homens. Aí o que é que Ele faz? Versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. É daí que entra a resposta do presbítero Cláudio. O seu sofrimento, o que ele passou antes da cruz e no momento da cruz. Com grande clamor ofereceu lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Quem é que lembra do Monte das Oliveiras? Quem lembra da agonia que ele passou ao ver previamente o Calvário, ao ver a crucificação? Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Já não era a natureza divina, era o homem, Jesus.
Era a carne gemendo, suplicando, orando com lágrimas e dizendo: Pai, eu quero salvar eles, eu amo eles, mas se possível, passa de mim este cálice. Sabe o que é que ele está dizendo com isso? Não existe um outro meio, não existe um outro procedimento de eu redimir, resgatar a alma dos pecadores, sem eu precisar passar por todo esse tormento. Entenderam isso ou não? Mas em continuação ele diz: se não é possível, seja feita, eis-me aqui, eu vou pagar este preço. Então observe, irmãos, o Espírito Santo gera um filho chamado Jesus. Capítulo 5, versículo de número 7. Com orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, sendo ele oferecido como sacrifício vivo, sendo ele massacrado, veio ser a causa da eterna salvação para com todos os que lhes obedecem. É daí que Paulo, tendo esta revelação, Paulo escreve aos Efésios dizendo que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É o autor da nossa fé e consuma a nossa fé, nos dando a salvação na cruz do Calvário. Estão entendendo essa palavra? Capítulo 10. Isso eu estou falando da geração, o Espírito Santo gerando um filho. Capítulo 10 de Hebreus, ainda de Hebreus. Capítulo 10. Versículo de número 5. Vamos ler do versículo de número 3. Capítulo 10, versículo 3 aos Hebreus. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. O sangue dos animais cobria o pecado. Deus perdoava o pecador, mas o pecado continuava no coração. Quando Deus viu o sangue no altar, a mão de Deus era estendida, a graça se manifestava, o perdão divino. Tanto é que a festa mais importante do povo judeu, até hoje, não é o Pentecostes, não é a festa das cabanas, as festas não são as solenidades festivas de Israel. A festa mais importante do povo judeu chama-se Yom Kippur. Diga, o dia do perdão. Esse perdão poderia ser individual. Um pecador, consciente do seu pecado, levava um animal para ser sacrificado. Ou esse perdão poderia ser coletivo. Seria para todo o povo, toda a congregação, toda a nação. Então é chamado o dia do perdão. Deus perdoava o pecador. Ele agradecia e se alegrava. Mas no outro dia ele voltava a pecar. Voltava às drogas, à cachaça, ao cigarro, ao carnaval. E por que ele voltava? Porque ele não tinha o domínio próprio, o controle. Ele recebia o perdão, mas o pecado ainda predominava no coração. É por isso que a Bíblia diz que era impossível que sangue de touros, de bodes, de novilhos tirasse o pecado. Diga, encobriu o pecado. Diga, encobriu o pecado. Mas não tinha o poder de tirar o pecado. Tá certo, gente? Aí o versículo seguinte, capítulo 10, versículo de número 6, versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Agora, a parte final, toda a classe, repitam. Mas corpo
A minha Bíblia diz, me preparaste, me formaste. É uma questão de nomenclatura, versão, variação nominal. Outra Bíblia diz assim, preparaste corpo para mim. Aí eu pergunto à classe, novamente outra pergunta. De quem se refere entrando no mundo? O que quer dizer essa expressão? Quem é que entrou no mundo? Jesus. Que coisa linda. Jesus diz assim, tu não queres sacrifício de animais, tu não aceita mais oblações, porque não está resolvendo o problema. O Senhor, Pai, está perdoando todo mundo, feiticeiro, drogado, todo mundo está sendo perdoado, mas eles não têm força para te servir e te adorar. No outro dia, eles caem na batalha, se rendem ao pecado novamente. Por quê? O sangue dos animais cobriu o pecado, atraía o teu perdão, mas não tinha poder de limpar o coração do pecador de todo o pecado. Então, sacrifícios e oblações não quiseste, mas corpo preparaste para mim. Entenderam agora? É daí que se cumpre nesse capítulo 10, versículos 5 e 6, lá na casa de Maria. Ela diz, não conheço vontade de homem, e o anjo diz, não vai ser assim não. A virtude do Altíssimo descerá sobre ti, e o Espírito Santo te encherá, e tu darás luz a um menino, e ele será chamado Santo de Israel, o Salvador da humanidade, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vocês vejam que Hebreus diz que Cristo, sendo o sumo sacerdote, maior do que Melquisedeque, maior do que Arão, ele não teve por prepotência, por soberba, por ostentação, se orgulhar disto, e ao invés de tomar essa glória para si, ele glorificou a quem o gerou, o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora Romanos, não vamos ver aqui ainda, capítulo 9 de Hebreus, versículo 14. Versículo 12. Vamos, versículo 11, para entender melhor. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não é o tabernáculo de Moisés, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio, entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção, um sacrifício perfeito, não precisou mais ter sacrifício, porque os sacrifícios dos animais eram repetitivos. Por que eram repetitivos? Porque não resolveu o problema, o pecado predominava. Cristo entrou uma vez por todas no altar do sacrifício e no santuário, e fez um sacrifício perfeito, e efetuou a eterna redenção da humanidade. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, olha aí o Espírito Santo de novo, agora é chamado Espírito eterno, diga Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E é por isso, ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E eu glorifico a Deus por esta palavra. Romanos capítulo 8. Romanos
capítulo 8. Vamos fazer aqui uma correlação ao Cristo gerado pelo Espírito Santo e o Cristo ressuscitado pelo mesmo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no... Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de... Ele faz uma pergunta. Se é que vocês têm o Espírito de Deus, se ele habita em vós. Já ele muda, na passagem seguinte, a nomenclatura. Mas se o Espírito de Cristo está em vós, olha que anteriormente ele diz, se é que o Espírito de Deus está em vós. Agora ele afirma, se o Espírito de Cristo. Então a gente chega à conclusão de que o Espírito de Cristo aqui é o mesmo Espírito de Deus. E se o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí o versículo 11, diga assim comigo, o mesmo Espírito, não, está fraquinho, não precisa gritar, mas toda a classe, o mesmo Espírito que gerou Jesus, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Olha que mistério revelado. Vós, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou habita em... Quem é que habita na gente? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo que habita em você, que faz você se alegrar, que faz você chorar, que faz você glorificar os céus, é o mesmo Espírito Santo que gerou o corpo de Jesus. E no versículo 11, Paulo diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos o corpo de Jesus. Será que vale uma salva de palmas nesta noite para esse Espírito Santo? Para esse Deus gracioso, poderoso, glorioso? Pode glorificar a Deus por isto? Diga assim comigo, o mesmo Espírito que gerou Jesus é o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo de Jesus. Lembra que quando um dos discípulos, após ele ressurreto, Cristo ressurreto, quis tocar nele, aí ele disse assim, não toque em mim, porque eu ainda não fui para o meu Pai. O que é isso? Ali estava o Cristo ressuscitado, o Cristo encarnado, o Cristo carne. Quando ele diz, eu ainda vou para o meu Pai, ele está dizendo, o meu Pai, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai glorificar o meu corpo e vai novamente unir-se ao meu corpo, e eternamente seremos uma unidade, eu nele e ele em mim. É isso que Jesus está dizendo. Porque quando Jesus estava na cruz, que disse, Eloi, Eloi, Deus meu, sabactame, por que me desamparaste? O que Jesus foi afrontado, humilhado, coroa de espinhos, uma espada lhe transpassou, sim ou não? Cravado pés, cravado as mãos, uma geração, uma humanidade, uma população que andava e passava embaixo da cruz, e o texto diz assim, maniavam a cabeça. O que é que subtende para vocês maniar a cabeça? Não precisa nem abrir a boca. Zombar, escarnecer. Isso é um fracassado. Sem palavras, só dizer assim. Estão entendendo isso ou não? Maniavam a cabeça.
zombavam ele lá na cruz. Nada disso, irmãos, nada disso lhe deixou abatido. Em contrapartida, ao invés de ser afrontado, cuspido, massacrado e moído, como diz o profeta Isaías, ele ainda tem o altruísmo, ele ainda tem a coragem, a virtude de erguer a cabeça e diz: Pai, perdoa eles, porque eles... Não foi a coroa de espinhos que machucou o coração dele, não foi aquela espada que varou o corpo dele, não foi o escárnio que vinha lá de baixo e de um dos ladrões da cruz. O que mais abateu a Cristo foi quando a plenitude da divindade se ausenta do corpo dele, porque Deus é imortal, Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. E para haver a redenção da humanidade, Cristo deveria derramar o seu sangue e morrer por todos os pecadores. Entendeu isso ou não? E quando ele se esvazia dessa plenitude, ele não suporta e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E foi neste momento, irmãos, que este corpo fica sozinho. Aí está o Cristo natural, não o Cristo divino. Está somente a natureza humana, aparentemente fracassada, aparentemente derrotado, de tal maneira que um ladrão disse assim: não és tu o Messias? Por que não desce da cruz e salva a ti mesmo? Era uma zombaria, um escárnio, estavam zombando dele. Aparentemente ele estava derrotado, fracassado, mas não. Aquela aparente derrota era o trampolim da vitória. Porque eles não tinham concepção do âmbito espiritual. O que parecia para Jesus morte e fracasso, era a vitória e a glorificação de Cristo e a redenção de toda a humanidade. Levante a mão e glorifique a Jesus. Pode glorificar Jesus por isso. Não foi fracasso nem derrota, foi vitória. A morte de Cristo foi a vitória, e a ressurreição de Cristo foi o selo da vitória, o endosso da vitória. E acontece quando ele é jogado lá no sepulcro, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem e ressuscita o corpo de Jesus. Aquele mesmo corpo que o Espírito Santo gerou, um projeto infalível, um projeto imutável, um projeto que ninguém pôde barrar, nem Herodes, nem Faraó no Egito, que todos os grandes imperadores tentaram impedir o nascimento de Jesus. Você lembra da ordem do Faraó no Egito? Manda matar todos os meninos do Egito, sim ou não? Porque já havia uma profecia que nasceria um Salvador no Egito, que seria Moisés, e Moisés apontava para o Salvador da humanidade, que era Jesus. Lembra de que Herodes mandou matar todos os meninos que nasceram na Judéia, sim ou não? Mas esse projeto que estava no coração do Pai, não teve nem Faraó, nem Herodes do inferno, que pudesse impedir que o menino Jesus nascesse para reinar e salvar a humanidade. Amém, amados? Então esse mesmo corpo que o Espírito Santo gera, é o mesmo corpo que ele vai buscar lá no sepulcro, para unir-se a ele eternamente. E através desta unidade, quando eu glorifico a Jesus, eu estou glorificando o próprio Criador. Quando eu glorifico ao Criador, eu estou glorificando a Jesus, que é o próprio Deus. E quando eu glorifico a Jesus, eu estou glorificando ao próprio Espírito Santo, que o criou e que o gerou. Quem pode glorificar a Deus por isto? Então é daí que a gente precisa ter muito cuidado com certas